Série Shogun cobrada por portal militante. E aí, galera, fidelidade histórica ou diversidade forçada? É sobre isso que vamos resenhar agora. Então, roda a vinheta, Fê. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerds. Barbados! Eu sou... Nossa, quase que eu falo, eu sou o Moisão. Eu sou o Flag. Eu sou o Moisa. E hoje vamos falar sobre essa série polêmica e sobre esse assunto polêmico. Polêmicas naquela, né, galera? Quem tá achando ruim é a Beautiful People. Então, galera, primeiro, antes de começar, se você já é inscrito no canal, dá aquele like na confiança. Mas se você está nos vendo pela primeira vez, assiste esse vídeo até o fim. Se você curtir, considere se inscrever no canal. Beleza? E tá aqui na tela também o nosso Live Pix. A contribuição é que o seu coração mandar para fazer no nosso queridíssimo Omar do canal Nerd Família. Tira o escorpião do bolso e bora pro vídeo, beleza? Galera, lembrando que esse vídeo contém... Spoilers! Spoilers! Alerta de spoilers, hein, galera? Então, se você não assistiu a obra, segue por sua conta e risco, beleza? E aí, galera, começando aqui, nós vamos primeiro para a parte da fidelidade histórica, beleza? Vamos aqui fazer um react em cima de um vídeo do Thiago Braga, do canal Brasão de Armas, sobre essa série Shogun, beleza? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. O que será que tem mais série no universo? Segunda Guerra Mundial? Vikings? Ou samurais? E aqui vamos nós, senhoras e senhores, para mais uma série de samurais girando suas katanas, katanais, para todo lado. Aqui já aquela piadinha clássica do canal dele, Katana ou Katana. Shogun, a gloriosa saga do Japão. Até Star Plus bondosamente me convidou para fazer a divulgação desse seriado. Mas eu não me vendo aqui não, você sabe muito bem disso. Muito menos para ficar fazendo propaganda de samurai bruto. Mas se é para me vender, eu me vendo por coisa boa. Ele vai fazer a propaganda da Insider, então vamos adiantar, porque a Insider não patrocina o nosso canal, né? Não patrocínio. Mas tá falando ali provavelmente do Samurai, Último Samurai, nada a ver aquele vamos filme. Ver onde esse Shogun leva a gente. Começando pelo começo aqui, esse seriado é baseado num super clássico do James Clavell de ficção histórica, com o mesmo nome, Shogun. Esse livro fez um sucesso danado. Mas você sabe muito bem que eu tenho problema com ficções históricas, né? Porque geralmente essas ficções históricas têm muito mais ficção do que história. Tipo, muito mesmo. A menos que a ficção histórica seja escrita por esse cara aqui. Aí é muito mais história do que ficção. Crônicas saxônicas. Porque se é ficção histórica, não pode ignorar a história, muito menos esculhambar a história. Porque senão, o Braguinha aqui esculhamba a série também. E eu não tenho medo de você não, fanboy. Se você é fanboy, vai ficar revoltado porque eu tô falando mal da sua série, desabafa aqui nos comentários, menino. Coloca pra fora o que você tá sentindo. Cara, é muito bom, vamos falar. O cara é bom. Tira sarro, mano. O cara é foda. Agora, se você se inscreveu, curtiu e compartilhou esse vídeo, saiba que aqui você terá sempre razão. Não há comida. E só lembrando, hein, galera, também aqui, ó, compartilha aí o nosso vídeo também, hein. E à noite não terá água. Acharemos dar firme. Então, esse aqui é um navio holandês de 1600 e saca só como que os caras estão passando mal desse jeito, tentando chegar no Japão. Isso em 1600. Vamos lembrar que já desde 1543, os portugueses estavam indo e voltando do Japão. Indo e voltando do Japão. Igual quando você vai na padaria e volta pra casa. Eram os portugueses indo e voltando do Japão. Então esses holandeses aqui não são nada mesmo. Assim, depois eles meteram o pé na bunda dos portugueses da Ásia, pegaram tudo pra eles. Mas isso não vem ao caso aqui. Ele mesmo tá se zoando, né? Que ele é maior fanboy de Portugal. Isso é feito do escorpião. Vamos reivindicar aquela terra desconhecida e então voltaremos pra Holanda. Então, esse detalhe é interessante porque os holandeses eles estão fazendo as primeiras viagens oceânicas. Eles ainda não tinham muita experiência marítima. Então era tudo muito novo pra eles aqui. Por isso que eles estão sofrendo desse jeito pra chegar na Ásia. E aí dá pra gente sentir o terror lembrando, dessas navegações. O foco da análise dele é sempre a veracidade histórica aí do... Isso tudo porque Vasco da Gama já tinha descoberto a passagem para as Índias há muito tempo. O carinha é vascaíno, já tinha descoberto a passagem do Atlântico para o Pacífico há décadas antes. E os caras continuam tomando na cabeça. Não aprenderam nada com
Tugas ainda. É por isso que eu sempre digo pra vocês aqui, as grandes navegações portuguesas foram um marco pra história mundial. Ninguém na época podia acreditar que os caras conseguiram fazer aquilo. E essa cena aqui mostra só um pouquinho do que representou realmente todo esse sacrifício pra conseguir descobrir os mares. Tem até um estudo muito interessante da professora Patrícia Cid, que é as cerimônias de posse na conquista da Europa no Novo Mundo, onde ela bota várias referências só pra mostrar como que os holandeses e os ingleses copiaram todo o empreendimento marítimo português. Vergonha desses caras. E aí você imagina que se em 1600 os navios acabavam as viagens assim, meu amigo, imagina nas primeiras viagens em 1415. Tinha que ser muito macho pra botar um pé naquela caravela. E aqui no seriado, as grandes navegações, os navios que foram desenvolvidos pra esse período tão importante da história humana, têm um papel fundamental, porque elas vão alterar toda a geopolítica japonesa. Por isso que durante todo o seriado a gente vai continuar ouvindo muito sobre os navios europeus e como que eles foram importantes pra mudar a geopolítica japonesa. Inclusive, sobre essa importância dos navios europeus nessa Guerra Civil Japonesa, a gente tem que lembrar que esse Blackthorn, que é o personagem principal do James Clavell, ele é na verdade uma representação fictícia de um personagem histórico, o William Adams, que foi um grande navegador inglês que de fato chegou no Japão nesse período, que ensinou pessoalmente ao Tokugawa Ieyasu a construir navios no estilo ocidental, como esses galeões aqui que a gente vê. Então, pelo jeito, pra quem já assistiu na série, aí exatamente isso. Os primeiros capítulos mostram que ainda o Tokugawa lá, que ele fala aqui, o cara pede pra ele no fim ali ensinar eles a lutar como os europeus lutavam. Então a série aborda isso mesmo. Todo o seriado aqui a gente vai ver a arte da guerra naval europeia influenciando toda a geopolítica japonesa. Por isso que é importante a gente compreender esse poder marítimo europeu dentro do contexto japonês. E como dominar essa arte representaria a vitória na Guerra Civil Japonesa. Cara, olha o cuidado animal com essas armaduras aqui, ó. Olha como a câmera tá dando destaque aqui, ó. Tipo assim, tá vendo aqui, seus youtubers merdas? Critica nós agora. Mas é exatamente isso que a gente quer. Coisa boa, coisa bem feita. E pelo que eu li, eles tiveram uma consultoria com historiadores especializados mesmo no período do Japão feudal. Então faz todo sentido eles estarem aí com Marca essa frase aí, galera. Marca essa frase. Os caras tiveram consultoria com especialistas do Japão feudal. Detalhes, porque realmente eles mudam a maneira como a gente vê o Japão feudal. E nesse caso aqui específico das armaduras, vale a pena a gente destacar porque é um show à parte. Aqui a gente pode ver que eles estão usando a clássica Domaru, que era uma armadura que foi muito usada durante o século XV, XVI e iníciozinho do XVII também. E essas armaduras eram formadas por pequenas placas de metal ou então por escamas que ajudavam a proteger não só de golpes de katana, quanto de golpes de flechas também. Só que, no século XVI, os portugueses chegam, e com eles, os japoneses são apresentados as primeiras armas de fogo, que são as famosas Tanegashima, que foram justamente produzidas na cidade de Tanegashima. E aí então os japoneses passaram a produzir em massa esses armamentos e usaram muito durante toda a Guerra Civil. E aí, com as armas de fogo, as Domaru já não davam. Ó, galera, só lembrando quem curte aí Samurai X, que isso é retratado também. Que, lógico, tem a fantasia lá do anime, né, que o Samurai X consegue vencer uma metralhadora daquelas mais antigonas. Mas é que nem ele tá falando aqui, nessa época o Japão feudal ali, bem na Guerra Civil, já tá totalmente dominado pelas escopetas, armas de fogo aí da época. Mais para o gasto. E aí os portugueses então introduziram uma nova tecnologia de defesa para os samurais. Eles passaram a usar uma nova armadura de placa, tanto frontal quanto nas costas, que ajudava a ricochetear pelo menos alguns tiros dos mosquetes, embora não pudessem proteger de todos os disparos também. Essa aqui, ó, a Tosei Guzoku, que com certeza esses otakus de apartamento aí já estão me corrigindo a pronúncia nos comentários, que foi meio que uma variante da Domaru, mas muito mais especializada para armas de fogo. Então, meu amiguinho, esquece essa fantasia de que nesse período os samurais estavam só com espadinha para lá e para cá, com arquinho e flecha. Eles estavam resolvendo tudo, sabe como? Na base da bala, meu amigo. Desculpa se eu feri seu sentimento. Então, nesse momento aqui onde eles estão tensos, entrando em um navio europeu fortemente armado, com certeza eles escolheriam uma armadura que pudesse proporcionar muito mais proteção. Mas deu gosto de ver esse cuidado com a armadura. Cheio tudo podre os dentes dos caras aí, velho. Falta de vitamina C, galera. Tá pensando o quê? Tinha laranjinha lá pra eles chuparem, limãozinho fresco? Tinha não, tinha nem água. E você fica aí, cheio de manha, não querendo chupar a laranja que a mamãezinha descasca pra você, tira até o carocinho pra dar na sua boquinha? Acorda pra vida, menino. Os caras iam caindo aos pedaços todos os dias. E mostrando justamente o terror que era esse dia a dia dos marinheiros portugueses. É muito bom, a gente tem essa obra que é praticamente um clássico do professor Roger Crowley, Conquistadores. É uma obra muito empolgante que eu recomendo demais para vocês terem uma ideia do que foi realmente não só as grandes navegações, mas também o poderio militar que os portugueses desenvolveram nessa época. E aí me vem esses livrecos do MEC dizendo que os portuguesinhos entraram numa caravelinha, saíram navegando e mataram metade da humanidade. Importante aqui, galera, se quer aprender história, vai nas fontes certas, cara. Porque a história que aprendi na escola, normalmente, principalmente escola pública, aí, os livrinhos do MEC, igual ele falou, é só doutrinação. É só isso que você precisa saber só.
Aqui é o tal do seppuku, a.k.a. bariátrica de samurais sem anestesia. Geralmente, o seppuku era usado quando o samurai tinha cometido um ato de desonra contra ele mesmo ou contra o seu mestre. E aí ele pegava a faquinha e cortava a sua tripa e deixava... Mas nesse caso aqui, o gordinho só tentou defender seu mestre, porque ele estava sendo injustiçado. Aí ele levou um esporro. Aí qual é a solução, então, para aquele esporro que ele levou? Se matar. Assim. Senhor, falei merda, né? Falou, menino. Permissão pra me matar? Sabe quem fazia isso? Aquele governo fascista maluco do Japão Imperial na Segunda Guerra Mundial. Ficava lavando a cabeça dos soldadinhos lá pra eles se enfiarem com a cara dentro de um navio americano. Tudo isso porque eles diziam que os samurais eram honrosos e se matavam pelo seu mestre. E era isso que o imperador queria que os soldadinhos fizessem lá por ele. Mas eu já disse pra você no meu vídeo destruindo os maiores mitos dos samurais, e eu vou repetir aqui. Se ele tivesse que trair o mestre dele, ele traía tudo por dinheiro, tudo por terra, tudo por status. Você viu muito Samurai X, né, menino? Acho que todo mundo era igual Kenshin, né? A espada é pra proteger as pessoas. Tem muita questão, né, de samurai tem honra. É só mais um guerreiro dependendo do caso. Exato, Fleg, mas o próprio Samurai que ele citou aí, que nem ele fala, você acha que todo mundo era Kenshin, mas no próprio Samurai X tem uma porrada de samurai mercenário, cara. Assassino, inclusive ele mesmo, Kenshin, era o Batusai, o retalhador. Um dos principais assassinos do governo aí, ou da oposição na época na Guerra Civil aí. Da portuguesa. Então, esse ódio aqui é bem historicamente correto, porque a gente está em 1600, e em 1600 estava rolando uma treta sinistra entre Portugal e Holanda, chamada Guerra Luso-Holandesa. E aí na Guerra Luso-Holandesa era tudo muito simples. Os holandeses queriam pegar tudo de Portugal na base do tiro. Ásia, África, até o Brasil. Lembra da Batalha dos Guararapes, que os portugueses deram um pezão na bunda dos holandeses? Muito contato isso daí um vídeo épico lá no Império Zadê, justamente sobre a Batalha dos Guararapes, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Vai fazer um churrasquinho protestante hoje? Então esse outro canal dele é sensacional também, galera. Recomendamos muito também. Quem quiser, ó. Nunca vi tantos homens! Segue lá o canal. Como que essa guerra entre os holandeses e portugueses tiveram realmente um impacto global, que foi apoiado por várias lideranças nos seus próprios locais. Então teve uma influência geopolítica tremenda essa guerra entre os dois. É por isso que ela é tão explorada dentro do seriado e faz todo sentido para deixar ainda mais dinâmica essa treta entre as duas potências. Meu Deus, você é piloto mesmo, e é inglês, que bosta. Escuta, cavaleiro, você fala japonês. Eu tenho que saber se minha tripulação está viva. Então essa zoeira do espanhol aqui é maneira porque a gente tem que lembrar que a Inglaterra nessa época não passava de uma potência regional europeia. Ainda não era uma potência marítima. Por isso que essa zoação faz todo sentido, principalmente vindo de portugueses e espanhóis, que já estavam anos-luz na frente não só dos holandeses, mas principalmente dos ingleses também. Agora, a partir do século 17 e 18, meus amigos, sai da frente que a sua majestade está passando. E uma outra coisa muito legal nessa cena aqui também é que a gente pode ver o contato cultural que estava acontecendo entre os ibéricos e os japoneses. Eles aprenderam a língua um dos outros, aprenderam seus costumes, aprenderam a maneira de lidar uns com os outros. Então é interessante a gente imaginar que há poucas décadas antes, esses povos nunca tinham se encontrado, nem sabiam da sua existência e agora já estavam nesse dinamismo todo, como a gente pode ver nessa cena. Por que não vai lá em cima? Vai, me diga o que vê. Me diga se você acha mesmo que o nosso mundo é o ápice da civilização. Então, é como eu sempre digo aqui, depende para quem você pergunta e quando. É porque a primeira crônica que a gente tem real desse primeiro contato foi escrito por um português, um navegador chamado Luís Frois, na sua crônica Grandes Contrastes entre os Costumes da Europa e Japão. E aí ele mostra como que os japoneses eram mais avançados em algumas áreas, como por exemplo, eram muito dedicados às artes, muito dedicados à arquitetura, eram muito dedicados na criação dos seus filhos, que por sua vez eram extremamente habilidosos e educados. Já no caso das mulheres, os portugueses dizem que elas eram mais assanhadinhas do que as europeias, e não esquentavam muito a cabeça para honra. E não vamos esquecer também que nesse período, em 1600, a Europa estava no auge da Renascença. Então toda aquela cultura que a gente vê, não só das artes, da literatura, o renascimento grego realmente, a arquitetura, a engenharia, aquelas grandes catedrais, aqueles grandes palácios, as cidades muito mais povoadas. Então tudo isso a gente vê na Europa florescendo de uma maneira impressionante também. E para complementar isso, Freud faz uns relatos interessantes em relação a algumas distinções entre os portugueses ou europeus e os japoneses. Em relação à medicina, por exemplo, Freud conta pra gente na sua crônica que quando os portugueses ou os europeus se cortavam, eles já sabiam suturar. Eles davam pontos na ferida que ajudavam a cicatrizar muito mais rápido. No caso dos japoneses, eles não conheciam a sutura. Então eles apenas colocavam um band-aid em cima, que demorava muito mais para cicatrizar. E isso é mostrado na série, hein, galera? De passagem assim, mas é mostrado. E às vezes até infeccionava. E em relação ao tratamento dentário também tem uma outra coisa muito interessante, que os portugueses ou europeus, quando queriam arrancar o dente, eles usavam uma ferramenta que foi usada até poucas décadas atrás, chamada de bico de papagaio. E eles conseguiam suavemente arrancar o dente fora. E sabe como é que os japoneses faziam para arrancar os dentinhos deles? Arco e flecha. Imagina que legal. Você arrancar um dente com arco e flecha. Pensou? Uma outra coisa que chamava a atenção dos portugueses também é que as japonesas pintavam os dentes de preto, que a gente nem vê, inclusive no seriado, que é um detalhe que seria bem legal se a gente visse. Ia ficar esquisito pra caramba, um monte de mulher com dente preto, mas fazia parte da cultura da época. Então sim, o Japão era muito admirado em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo era criticado como sendo atrasado em outros. Então não é como se fosse esse Eldorado asiático, não. E no final, tudo dependia da opinião de quem via. Bom dia, capitão. Como sabe, eu não tive notícias. Assim que o Toranaga me chamar dando permissão para o navio negro partir,
Você será o primeiro a saber. Essa cena é bem legal porque mostra como que os portugueses nesse período já influenciavam demais, não só a geopolítica, mas também o comércio japonês. Só que tem um problemão aqui, eles colocaram os jesuítas como uma espécie de negociadores ou influenciadores, até mercenários dos negócios portugueses no Japão. Só que de acordo com o professor Charles Boxer, nessa obra, que de novo eu recomendo para vocês lerem, a gente vê como que os jesuítas eles sempre foram preocupados com o social e com a religião. Então eles não estavam preocupados em fazer comércio, em negociar. Aí, galera, aqui ele já vai mostrar uma lacradinha da série. Que a gente, eu e o Flay consideramos aqui uma lacradinha, que é o quê? Já quer denegrir a imagem da igreja aqui, porque a gente sabe que o mundo que estamos, né? Então aqui os caras já querem falar que os jesuítas lá estavam lá já querendo só ganhar dinheiro, fazer comércio. Mas até pelo que aconteceu no Brasil também, a gente sabe com a história que os jesuítas estavam mais preocupados apenas em converter os povos que eles convertiam o catolicismo na época, aprendiam português, né? Então ajudava. E isso também é retratado na série, que os padres são os maiores professores aí da língua portuguesa no Império Feudal aí do Japão. Em nome da coroa portuguesa. A preocupação deles era lidar com os povos locais e fazer essa intermediação entre a coroa portuguesa e os mercadores e os locais. Então, assim, dentro do contexto do seriado, pode até fazer sentido para dar um pouco mais de dinamismo e uma trama um pouco mais sombria. Mas, historiograficamente falando, não faz o menor sentido encarar os jesuítas como mercadores ou negociadores em nome da coroa, querendo ganhar seus próprios interesses ali. Então, os jesuítas iam estar lá ensinando os japoneses a falar português, aprendendo japonês, fazendo a gramática japonesa, ensinando os japoneses a rezarem e não ficar negociando comércio com os japoneses lá, pelo amor de Deus. Ele quer saber o que aconteceu aqui com os índios, porque nossos países estão em guerra. Diga de onde você é. Inglaterra. É um reino insular, a 1.600 quilômetros de Portugal. Então essa parte aqui foi a que mais me incomodou até agora. Inglaterra e Portugal em guerra? Espanha e Inglaterra estavam em guerra. É porque é tipo, naquela época, né, uns anos atrás, que confundiam Brasil e Argentina, achavam que Brasil e Argentina era a mesma coisa. Naquela época achavam que Portugal e Espanha era a mesma coisa também. Mas aí você me pergunta, Thiago, onde está essa fonte mentirosa que prova isso? Fico feliz que você tenha perguntado. Olha a minha fonte aqui, ó. Um vinho português. Uma edição especial comemorando os 650 anos do Tratado de Windsor. Eu trouxe de Portugal. Zoeira, o cara tá zoando, não é possível. Então aqui é a prova definitiva, pelos semblantes alegres e felizes, de que Portugal não estava em guerra com a Inglaterra. Mas se você quer uma outra evidência, é o seguinte, não há evidência nenhuma documental de que a Inglaterra tenha declarado guerra a Portugal ou vice-versa. E uma outra evidência nesse sentido é que esse Tratado de Windsor é até hoje considerado o tratado mais antigo da história entre duas nações ainda em vigor. E com a maior letra também. Então nunca houve nenhuma quebra diplomática entre Portugal e Inglaterra em toda a história desde 1386. O que a Inglaterra sabia que tinha acontecido era que Filipe II, rei da Espanha, tinha herdado o trono de Portugal com a morte do rei Dom Sebastião. E aí então Filipe sugou todo o recurso material, militar, financeiro de Portugal para financiar as suas malditas guerras com a Inglaterra. Então o reino inglês sabia que não foi uma iniciativa de Portugal. Portugal estava sendo arrastado contra a força para essas guerras. A gente aprende vendo o vídeo do cara e ainda aprende história de amor tão bonita, que dura tantos séculos e tão velha quanto de Portugal e Inglaterra. É isso que me preocupa, entende? Ouvi que o macaco velho não dura muito tempo nesse mundo. A igreja está fazendo tudo o que pode para manter seus negócios funcionando dentro do prazo. Quer dizer, nossos negócios? Essa cena aqui é só para eu dizer para vocês que esse capitão aqui tem muito cara de navegador português, maluco. Como é que pode? Foi assim que Portugal e Espanha dividiram o Novo Mundo. 70 anos atrás, eles assinaram um tratado que dividiu as terras desconhecidas entre eles. Os reis de Portugal e Espanha têm o direito de reivindicar qualquer terra que não seja católica que eles descobrirem e de substituir o governo por domínio católico. Isso é mentira. Então, aqui a gente tem um outro exagero. Ó. Portugal nunca teve a intenção, nunca teve qualquer registro ou qualquer documentação que mostrasse que Portugal quisesse conquistar o Japão. E o motivo é muito simples e lógico. Como é que Portugal ia querer conquistar o Japão se ele estava no meio de uma guerra global com uma superpotência marítima, como a Holanda estava se tornando, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, segurando as calças para não cair, porque a Espanha estava sugando tudo deles e ainda ia arrumar treta com aqueles japoneses no meio de uma guerra civil, se matando lá? Não faz sentido nenhum isso. Agora, no caso da Espanha, sim, a gente tem uma documentação primária que mostra como os espanhóis queriam conquistar o Japão. Pelo menos eles chegaram a cogitar essa ideia. Tem até uma correspondência do governador da Filipinas, o Dom Rodrigo de Vivero, que sugeriu a Filipe III que pensasse na possibilidade de invadir o Japão e conquistar o país justamente pelos seus fartos recursos naturais. Então, se tinha uma ameaça histórica nesse período aqui pro Japão, não era de Portugal, era da Espanha. Uma base portuguesa, em Macau. Lá empregam mercenários japoneses. E disseram que os chamam de Ronin. E aqui Macau foi dada para os portugueses justamente porque Macau e os chineses estavam sendo atacados pelos Ronins, ou os Wakos, que eram os piratas japoneses. Não tem nenhum tipo de evidência documental que mostre que os portugueses se aliaram aos chineses e se aliaram aos Ronin japoneses para depor os governos japoneses. Então, assim, faz todo sentido do ponto de vista narrativo do seriado eles trazerem essa teoria da conspiração. Portugueses como sendo a superpotência da época, sendo combatidos pelos japoneses em aliança aos ingleses, que são sempre os mocinhos e tudo que é lugar, né? Agora, não acha que isso aqui é história não, porque não é. O mundo é redondo. 世界は丸いと思う人おります。 Igual uma fruta. Terra redonda, né?
Imagina você, que em 2024 ia ter gente dizendo que ela não é redonda. Você não tá falando que eu falei isso aí. Seria ridículo, né? Porque eu não falei isso daí. E eu discordo disso daí. Nem Mas sei eu quero quem é saber de esse quem que ele tá mano aí, falando. você sabe? Cara, tive que vir gravar assim mesmo, porque acabou de sair o terceiro episódio da série. E aí eu precisei vir aqui comentar algumas coisas com vocês que eu não podia deixar passar. Saca só isso aqui. Aí é um cerco aí, ó. É assim que flecha incendiária foi feita para ser usada. Em cercos ou em ataques em florestas. Não faz o menor sentido você incendiar uma flecha para matar um candango, sendo que uma flecha sem fogo matava o cara do mesmo jeito que uma com fogo. Então por que você ia gastar tempo incendiando uma flecha, se com uma flecha pura você podia matar o cara do mesmo jeito que uma incendiada? Não faz o menor sentido isso. Então é muito legal ver essa tática sendo usada da maneira como ela foi pensada para ser usada mesmo. Em campos específicos, fechados, não em campos abertos em uma batalha normal. Tem várias coisas bem legais nessa parte aqui também. Começando por esse ataque maciço nessa vila aí. Aqui nessa vila tava ninguém mais, ninguém menos do que o super ultra mega shogun da história do Japão, Tokugawa Ieyasu, sendo representado pela figura fictícia do Clavel Toranaga. E aí pensa só, que os outros shoguns queriam matar o Tokugawa. Aí sabe como eles mandam matar o Tokugawa? Um monte de badernistas com espadinhas e arquinho e flecha. Só que um detalhe muito importante nesse período da arte da Guerra do Japão, que o seriado não tá te contando ainda. E eu espero sinceramente que ele conte. No final da Guerra Civil, o Japão já usava mais arma de fogo do que qualquer outro país europeu. É exatamente isso que a gente pode ver nessa obra aqui do professor Noel Perrin, chamada Giving Up the E a gente Gun, achava que era só espadinha, hein, Fred? Você acha que é só espadinha? Os caras só na... mosquetes na Guerra Civil, Já que eles eram era. amplamente difundidos por toda a sociedade e principalmente Até em canhão batalhas. os caras É claro, usavam você vai aí. encontrar muitos relatos também de samurais que preferiam usar suas armas tradicionais. Mas mesmo assim, as armas de fogo nesse período foram decisivas, principalmente para a vitória do Tokugawa Ieyasu. Então a gente já tá no terceiro episódio e nada dos samukas darem os tecos com as nervosas. Olha, Ih, essa olha só quem parte, chegou aqui. Essa parte. É louco. Os Ó. queridinhos dos otakus. Os ninjas. Isso aqui é ninja fazendo ninjice, como manda o manual dos ninjas, a Bíblia dos ninjas, Bansen Shukai. Aqui dentro desse manual a gente vê exatamente como os ninjas agiam naquela época. E é muito interessante que esses ninjas aqui, na verdade, nada mais eram do que samurais, assassinos e espiões. Então um ninja no período Sengoku era apenas um espião samurai, que era usado também em missões de assassinato estratégico. Então durante esse período da Guerra Civil a gente não tem uma evidência como os ninjas sendo uma classe separada dos samurais. Os ninjas nada mais eram do que samurais usados para táticas de espionagem. E aí esses samurais eram treinados para espionar, para infiltrar e assassinar. E aqui na Bíblia dos Ninjas a gente vê algumas dessas técnicas que os ninjas usavam, como por exemplo, jogar um spray de veneno de sapo na cara do inimigo, pegar aquelas lanterninhas e jogar na cabeça do seu oponente, ficar olhando para a lua cheia para se tornar invisível e fazer aqueles jutsus do Satanás para jogar feitiço no seu inimigo. Então esquece esse negocinho de jogar bombinha de fumaça, de jogar estrelinha na cara do inimigo, Girar é de foda. ficar correndo com os bracinhos pra trás. Para Putz. isso, menino. Agora arrumou uma treta com a fanbase da galera do Naruto forte, hein, mano? Cê é louco. Mas é isso aí, galera. Tem o anime e tem aí o real histórico aí. Como ele diz, né, cara? Os ninjas não eram... Na época lá, não eram nada mais do que os assassinos contratados e treinados pelos samurais. Cada samurai ou cada general samurai na época tinha seu grupo de assassinos que foram chamados de ninjas, e eles não se vestiam usavam toda aquela roupa preta, máscara, o caramba. Eles normalmente estavam infiltrados e quando tinha, e eram espiões, e quando tinha que assassinar alguém, enviava. Como ali era uma mulher, matam a galera na série ali, né, na casa lá do Tokugawa lá. Mas vocês podem ver, ela não tá disfarçada, não solta bombinha de fumaça, nem shuriken, nada daquilo. É isso aí. Mas, galera, só vamos lembrar que sabemos que o Thiago Braga curte sim o anime, como a gente pode ver nos vídeos dele da Grécia, ele viajando pela Grécia, que o mais citado ali é Cavaleiros do Zodíaco. Então aí no Gara ganha nosso respeito mais ainda, né, Flag? Isso aí, isso aí. Uma ambientação maravilhosa, casas, cidades e castelos, além de roupas e armaduras muito bem estudadas. No caso das armas e armaduras especificamente, até o terceiro episódio pelo menos, a série tem feito um bom trabalho, embora já pudesse mostrar melhor a importância das armas de fogo, que já há décadas começaram a mudar a arte da guerra e a geopolítica japonesa. As dinâmicas e intrigas entre europeus e japoneses, principalmente o protagonismo português na Ásia e o novo, real e terrível desafio que chega com a Holanda, traz uma trama histórica eletrizante. Apesar das distorções na história real que podem confundir o espectador na transição entre a realidade e a ficção, a liberdade poética não desrespeita as bases fundamentais das crônicas. Shogun, a gloriosa saga do Japão, começou bem demais. E se não cagarem tudo nos próximos episódios, tem tudo para se tornar uma referência nas obras históricas dos últimos bons anos. Nota 8 de 10.
E é isso, galera. O historiador aqui, que a gente recomenda, o cara deu 8 de 10. 8 de 10. Enquanto isso, o que a gente tem da Cheirosada, galera? A Cheirosada reclamando que... Where are the black people in Shogun, cara? Aí, o portal cheiroso level aí. Que a gente vai usar a tradução aqui da ferramenta. Onde estão os negros em Shogun? Segundo eles aqui, né? Há um provérbio japonês que diz: para um samurai ser corajoso, ele deve ter um pouco de sangue negro. Se for o caso, o monstro do FX que atingiu o Shogun tem muitos espadachins assustados. E aí tem uma historinha aqui falando que existia um samurai que era negro e etc. Uma porrada. Então o site cheiroso segue aqui, ó. Eu pergunto porque havia pessoas negras no Japão em 1600 e antes, embora o Japão pudesse ensinar a Flórida, ainda criticando a Flórida, uma coisa ou duas sobre reescrever a história. De acordo com várias fontes, um dos primeiros shoguns da vida real, Sakanoye no Tomuramaro, 758 a 811, era negro, embora negado por outros, há consenso de que era algo diferente de japonês. Ele fala de uma estátua que seria desse personagem que eles estão falando aqui, e dizem que na estátua seu cabelo era encaracolado e apertado, seus olhos eram grandes, largos e castanhos, suas narinas estavam alargadas, sua testa mais larga, suas mandíbulas grossas e ligeiramente salientes. Então eles acham que por conta desse personagem aqui, desse Shogun que seria negro, a série está historicamente errada. E aí, para passar mais vergonha, os caras tomam um fact check do Twitter, galera. Esse sistema do X aqui tá sensacional, da galera poder refutar as fake news que a mídia mainstream lança. Aí coloca aqui Yasuki. Dio, Diuichi, Diuniri, Sandiushi, Diugori, Roku, Diurati, e Diurati, Diukyu, Niju, Nijuichi, Nijuri, Nijusan, Nijushi, Nijugori, Rohati, Nijukyu. Yasuki Visit Japan in the Senkoku Period. Shogun is set in the Edo Period. Então eles estão falando que o personagem lá que eles estão falando que deviam estar aparecendo na série, ele é de mais ou menos 150 anos depois, de um outro período. Aí passa vergonha e não sabe por quê, né, galera? Carta da diversidade, que não tem diversidade na série, cadê os negros, galera? O cara quer escrever uma história fidedigna ali, usando o romance, o livro no caso. Mas, mano, se for pagar pedágio, aí sai essas distorções que nós vimos aí no Vikings Valhalla, né, Fleg? Como a gente pode ver no Vikings Valhalla, a nova rainha de Kattegat. Fica aí pra vocês analisarem. E ainda os caras fizeram duas mudanças aqui no time da lacração. Além de mudar a etnia do personagem, que é um cara que existiu, né, galera? Estamos falando de uma pessoa que existiu. Cara, não haviam negros na Dinamarca nessa época. Então, e mal explica-se na série também, enfim. Exato. E como a gente pode ver na própria série Vikings, que o próprio Thiago Braz analisa a questão de vestes, daquela questão do couro, de tá tudo errado. Cara, mas a outra história que fala muito de escravidão nessa época, você vê na série que quando uma tribo nórdica conquistava a outra, o que eles faziam? Escravizavam. Quando eles pegavam e sequestravam padres na Inglaterra, no norte da Inglaterra, invadiam a França e pegavam reféns, que eles faziam? Escravizavam. Então, além da escravidão ser um mal que assolou o Brasil por muito tempo e toda a América Latina com os próprios negros que eram escravizados na África por outros negros, cabe sempre ressaltar isso, tá?
Isso aconteceu, é um mal que a humanidade inteira fez. E assim vai, galera. Os egípcios escravizaram os hebreus. Então, cara, se ficar nessa de querer recontar a história e mudar tudo, aí... Ou até ser negacionista, ao ponto de falar que o som da liberdade não existe. Exato. Sendo que a escravidão hoje em dia é tão alta quanto já foi em todo período de tempo, e não só com crianças, com mulheres também. Tem que ter aquela frase do Nefarious que o Cramunhão lá fala pro advogado lá, né, cara? Hoje tem mais escravos que o auge do Império Romano. O auge do Império Romano. E voltando aqui, o que a gente prefere? Fidelidade ou lacração? Fidelidade histórica ou querer só fazer uma falsa diversidade? E me pergunto, se fizessem uma série sobre o Reino do Congo, que era o maior reino da África nessa mesma época, alguém ia ficar feliz se colocassem pessoas brancas para retratar essa série? Ou no caso, orientais? Cara, então tá retratando uma história do Japão. Aparece um monte de japoneses e 3 ou 4, 5 europeus, que é pra descrever isso, galera. É a mesma coisa na série Vikings, cara. Você não pode pegar e colocar que tinha a rainha de Kattegat. É uma mulher negra. Vamos manter o senso só pra poder fazer uma falsa diversidade. A diversidade existe hoje, graças a Deus. O mundo hoje é globalizado. O Brasil é um país miscigenado. Meus pais são negros. Meu pai, meu avô são negros. Entendeu? Então, vamos parar com essa historinha de ficar forçando aí quando querem forçar dá isso. E aí eu vou mostrar uma outra tentativa de imposição, uma outra matéria aqui do nosso portal favorito, o portal da Liga Nerdola, o portal Sem Mimimi, que é ator dinamarquês cutuca jornalista woke sobre falta de diversidade em drama histórico. Hello, I'm from Denmark, and it's a pleasure to be here. So you're a little bit into it. This is a cast and a Danish production, which is entirely Nordic. It therefore has some lack of diversity, you would say, as also new rules are implied in Hollywood. What are you on to? Sorry, but From the get-go. From the get-go, there is some rules of diversity across the Atlantic for competing in the best picture, the equivalent to this competition. As I see it, you don't live up to these standards with this broadcast, and there is just curious, it's not because of artistic reasons, it's because of lack of diversity that this can't compete in that competition. Are you worried about that? Are you? No, because I have, in comparison, Parasite, which is great. What do you think? I was thinking that Parasite was a great movie coming from South Korea, had the same level of diversity, but coming from South Korea, this was actually still eligible for the competition. You, as a Danish movie with an all Nordic cast, is not, and that's what I think is a little bit conundrum. I don't understand the question. O cara respondeu, ironizou a pergunta e sugeriu que o jornalista respondesse ela mesma. Ele fala, o cara tá perguntando, você tá preocupado aí com o famoso, as regrinhas agora do Oscar? Aí ele fala, você tá? Entendeu? Porque é assim, galera, é o que o cara quer contar uma história. Ele explicou aqui, ó, educadamente, que a Terra Prometida retrata a Dinamarca do século XVIII, quando havia pouquíssimas pessoas não brancas no país. Incluir minorias no elenco seria anacrônico, disse. Meio que se não deixou barato e alfinetou novamente o jornalista pela pergunta descabida. É o quê? Querendo empurrar uma diversidade forçada. Cara, não existia, igual ele falou, não existia pessoas não brancas na Dinamarca do século XVIII, cara. Tá retratando uma história que passava nesse período. No país dele, e o cara quer empurrar pra ele que ele tem que colocar diversidade pra poder concorrer ao Oscar, cara. Até a regra do Oscar tá errada, pô. Vamos combinar, o cara tá fazendo um filme, ele quer fazer um filme que retrata aquele período, aquela história, aquela época. Aí ele tem que fazer um negócio que não condiz com o que aconteceu de fato, qualquer as pessoas que viviam naquele lugar, naquela época. Agora eu falei aqui, se for retratar um conto da África no mesmo período e vai ter que colocar um monte de oriental, vai ter que colocar um monte de europeu, não, cara,
vai ter que ser retratadas as pessoas que viviam naquele lugar, naquele tempo. Aí a gente vê também outras obras medievais que tem discursinho ideológico. Pô, mano, tá de brincadeira, né, galera? Bom, vamos combinar. A gente tava falando de coisas que de fato aconteceram, né? Fazem parte da história. A gente pega uma obra de uma ficção fantasiosa, né? Que é o Castlevania, por exemplo. Os caras tentam empurrar até em anime, cara. Até em anime os caras tentam fazer isso. Então, assim, já é uma coisa atual que o ego dessa cheirosada aí quer colocar um dedinho ali. E a autora, eu vou transformar a Annette na mulher que eu sou hoje. Aí ela pega lá, a Annette é uma princesa, aí muda a etnia, aí ela não é mais princesa, e coloca a Annette fodona, badass. Como se os produtores aí fosse badass também na vida real, que sai matando todo mundo, batendo em homem. Não é. Não tem nada disso. E aí você distorce toda uma história e uma base de fãs gigantesca gostava de Castlevania. A principal história, que você tem o principal herói de Castlevania fazendo par ali com o Alucard, que é o Richard Belmont, você coloca ele chorão, você coloca ele sem salvar a Annette, você coloca ele precisando de ajuda, sem saber usar magia, e ela chega no primeiro combate, ela salva ele, ela usa magia e ela luta. Pra quê? Então, não é só na parte histórica, mas até em obras aí de videogame, séries que os caras adaptam, os caras querem empurrar a agendinha, querem empurrar a receitinha da dona Disney, a receitinha colorida. E não tá colando, já não tá colando. A gente viu no Omeleft 2.300 likes e 3.000 dislikes. Linhagem Geek com 300 mil inscritos bateu 100 mil visualizações. Os caras com 2 milhões de inscritos, 2 milhões, bateram 63 mil ao vivo. Até agora, né? Então imagine o banho que já tá acontecendo. Então fica aí o recado aí. No X, então, a coisa vai ser ainda melhor quando o Elon Musk resolver monetizar, enfim. Vai por mim que assim, os conservadores ainda vão ganhar um espaço gigantesco. E isso vai acabar influenciando também políticas do país aí. Isso é sensacional. Aí só pra ilustrar o que o Flag disse aí, galera, olha só a cara, olha só a cara da mina do Omelete quando foi anunciado que o Oppenheimer ganhou, cara. Mas por que essa tristeza toda porque o Oppenheimer ganhou o Oscar? Acho que é bom dar tchau já para esses patrocínios aí que já não vão aguentar mais ficar junto, não. E olha o pavor, olha o susto. Meu Deus, Oppenheimer, uma bomba. Ai, não acredito, não é Barbie, o mundo rosa. E outra coisa, nem profissionais vocês são. Porque profissional que é profissional devia levantar e bater palma para a obra que foi Oppenheimer, para a obra que foi. Então, assim, já era esse canal do ovo aí. Não, e outra, né, Frank? É que você falou, pô, galera, vamos tratar a honestidade. Qual foi o melhor filme de fato? De todos que estavam concorrendo ali, cara. E mesmo que ele não fosse, ele é um filme ruim, pra ter toda essa aversão ao filme. É quase um filme barra documentário, né? Porque assim, exato, retrata de fato a vida do Oppenheimer. E eu, assim, não sou um cara que pega um filme desse e assisto, não sou muito fã. Mas quando eu sentei na cadeira do cinema, esse filme me prendeu e me cativou do começo ao fim. Praticamente 3 horas de diálogo, que o filme é muito tratado em diálogo, contada a história e tudo mais, de uma forma primorosa, de uma forma sensacional, que prendeu até quem não curte esse modelo de filme barra documentário de uma biografia de alguém. E me prendeu, ou seja, cara, se isso não é mérito do Nolan... Mas mesmo assim, não, se não tiver... E é uma retratação histórica, então tá tudo certo. Mas é por isso, cara. É por isso, os caras não querem, tem que reescrever. Falar a verdade, não tá atrelado a narrativa que os caras querem impor. Então não presta. É igual o Shogun aí, ó. O negócio tá sendo feito de uma forma que retrata o Japão mesmo, daquela época. Tá baseado num romance, igual o Thiago Braga falou no começo. Então tem algumas coisas que não é fidedignas à história de fato,
Mas os caras querem retratar como era o Japão naquela época. Não, o que os caras tá preocupados? De vez falar que a armadura tá sensacional, igual o Thiago Braga falou, as vestes e tudo mais, ambientação não. Os caras querem falar, não tem diversidade. Não tem diversidade na... Ô, mano. Porra. Pô, galera. Aí, não, se não atender a minha pautinha, não serve, não presta. É isso, é sobre isso. Mas aí, galera, se você discorda, se concorda com a gente, fica à vontade aí pra sentar o dedo aí nos comentários, beleza? Mas se vier com o negócio de chamar de ista, fóbics e outras coisas, o canal é nosso e a gente vai bloquear mesmo, beleza? É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Um abraço.